Graça e paz. Eu sou Rafael Fernandes e gostaria de convidá-lo a estudar comigo a carta de Paulo aos Efésios. Este é o nosso primeiro encontro de muitos outros que nós ainda teremos nesta carta maravilhosa. Nós estaremos adicionando toda semana um estudo em Jeremias e outro estudo à carta aos Efésios. Então, na segunda-feira será no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, e nas quartas-feiras será no Novo Testamento, a carta de Paulo aos Efésios. Eu estou usando 3 livros como base para esses estudos e também aqui e ali coloco a minha impressão, né, do texto, daquilo que Deus tem falado ao meu coração no decorrer desses anos. Então você é o nosso convidado mais que especial para crescermos juntos na leitura e na meditação da palavra do Senhor. Como de praxe, como eu tenho feito aqui na igreja de Tocantinópolis, nós vamos ler aqueles versículos que nós vamos estudar. Depois vamos estar falando um pouco sobre eles. Lembrando também que hoje, como é o nosso primeiro encontro, nós vamos ter uma visão rápida, geral da carta. Nós não vamos nos deter tanto em questões de datas, de autoria, nós vamos passar superficialmente por isso e vamos ver o conteúdo destes primeiros versículos. Bem, a carta inicia então com um prefácio e saudação que diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que Deus então ele aplique a sua santa palavra aos nossos corações. Bem, a carta aos Efésios é um resumo muito bem elaborado das boas novas do cristianismo e de suas implicações. Ninguém pode então lê-la sem ser compelido a adorar a Deus e a ser desafiado a melhorar a sua vida cristã. De fato, ao nos depararmos com a carta de Paulo aos Efésios, nós somos inclinados a melhorar a nossa vida cristã, porque ela mostra a realidade da nossa natureza pecaminosa. Ela mostra que nós éramos filhos da ira, destinados ao inferno, destinados à morte eterna. Então, a partir do momento que Cristo entra em nossas vidas, Ele muda a nossa natureza. Então, é uma carta de fato desafiadora. Esta carta também ela era a preferida de João Calvino e Armitage Robson a chamou de a coroa dos escritos de Paulo, e William Barclay cita Samuel Taylor, que a avaliou como a composição mais divina da raça humana, e acrescenta que, em sua opinião, ela é a rainha das epístolas, dada aí a importância do conteúdo desta carta. Essa frase está registrada no livro de John Stott, logo no início do seu livro. Conhecendo então um pouco agora como era o mundo do apóstolo Paulo, quando ele escreve então esta carta, o mundo ele era caracterizado por repulsiva perversidade, e o homem continua com essa perversidade em pleno vigor. O apóstolo Paulo vai registrar essa perversidade no capítulo 2, versículo 2, também quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 32. A humanidade também, Paulo vai descrever que estava vivendo sem esperança. No capítulo 2, versículo 12, ele diz o seguinte: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então essa era a condição do homem, ele estava sem esperança, sem uma perspectiva da salvação. E o que prevalece também em nossos dias é a mesma perversidade. O homem continua mal, e quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, nós vemos esse mal, vemos essa escalada
da perversidade, do mal, nesse mal progressivo que tem aumentado em nossos dias. E também, né, essa perversidade estava de mãos dadas com o pessimismo. E na época atual, também se multiplicam os esforços para tentar erradicar o crime e melhorar o meio ambiente do homem. Então nós vemos que para tentar, né, erradicar essa perversidade, esse mal que há no homem, então os planos que nós temos visto geralmente de governos é uma tentativa de melhorar o meio ambiente e assim, né, você melhora o homem. Mas será que isso realmente funciona? Vamos ver então quais são esses meios utilizados, né? E nós temos muitos. Dentre os meios usados para esse fim, apresentam-se os seguintes: eliminação das favelas, melhores moradias, implantação de parques e áreas de lazer, escala de salário mínimo mais justa, reeducação de operários, reabilitação do pessoal pedagógico e ajuda psiquiátrica para os que têm problemas de autoestima. Geralmente são essas as diretrizes usadas, né? São esses tipos de projetos que são usados para tentar melhorar o homem. Uma outra falácia, né, também que é utilizada, né, por pessoas que acreditam que podem mudar a natureza do homem por meio de fatores externos, é o seguinte, né, que está implícita na maneira de encarar hoje o problema de como aliviar a miséria do homem, é a noção de que a felicidade da humanidade pode ser alcançada por meios que operam de fora para dentro. Então, se eu melhorar as condições externas do homem, eu então consigo mudar a natureza do homem. Parece que o slogan é o seguinte: melhore-se o meio ambiente e a condição interior do homem será melhorada. Contudo, a condição interior do homem é tal que não oferece muita esperança para o sucesso deste método. De fato, o homem, quando nós apenas tentamos, né, melhorar o meio em que ele vive, nós muitas vezes não alcançamos os resultados necessários. Eu lembro de um pastor no instituto que ele citou, né, uma palestra que ele ouviu em um treinamento, né, um encontro sobre educação e evangelização. No ano de 1991, né, quando ele ouviu essa frase, e justamente o ano que nasci, e ele dizia o seguinte, o palestrante dizia o seguinte: o meio ambiente, ele pode tirar o homem da favela, mas só o evangelho pode retirar a favela do homem. Então, por mais que por meios externos nós venhamos tentemos mudar a natureza do homem, nós nunca iremos alcançar os objetivos positivos. Porque somente o evangelho é capaz de ir no coração do homem, no coração do problema. Então, se o evangelho não for anunciado verdadeiramente, nenhum dos fatores externos poderá fazer isso. Não sei se você já viu aqueles documentários sobre pessoas que acumulam, né, vários trecos em sua casa. Não são chamados acumuladores. Tem alguns documentários que mostram que vão pessoas, ajudam, auxiliam aquela pessoa, se livra, consegue fazê-la entender que ela não necessita de tudo aquilo, e ela então se desfaz de todos aqueles objetos, né, e a casa vira um outro ambiente. Passa-se o tempo, né, e volta, às vezes as pessoas voltam na casa daquelas pessoas para ver se ela continua, né, se ela continua juntando aqueles objetos. E parece que às vezes quando volta, ela parece que juntou ainda mais objetos, parece que ela foi, né, no local que jogou, trouxe tudo que já tinha antes e trouxe mais algumas coisas, né? É mais ou menos isso que acontece quando nós tentamos mudar apenas o homem externamente, né? Mas somente o evangelho tem o poder de mudar o interior do homem.
A carta aos Efésios ela foi escrita entre os anos 60 a 63 depois de Cristo. E como eu disse, né, que não ia investir tanto tempo sobre o autor, né, se era de fato Paulo ou não, né, porque não há dúvidas de que o apóstolo Paulo é o autor da epístola aos Efésios. Efésios também foi escrita em prisão domiciliar, por isso ela se enquadra nas chamadas epístolas da prisão. Além da carta aos Efésios, também foram escritas a carta aos Filipenses, aos Colossenses, né, e a pequena carta a Filemon. A maioria dos comentaristas acreditam que a carta aos Efésios foi escrita como uma carta circular. As palavras em Éfeso, que se referem ao local da residência de seus leitores originais, como está registrado no capítulo 1, versículo 1, não se encontram na maioria dos mais antigos manuscritos. Desse modo, Paulo omitiu inteiramente a localização geográfica dos destinatários dessa carta. Além disso, o tom distante com que o apóstolo fala sobre ter ouvido acerca da fé de seus leitores, como está registrado no versículo 15 do primeiro capítulo, e sobre terem eles ouvido falar de seu ministério, capítulo 3, versículo 2, bem como a ausência dos termos usuais de carinho e afeto, que são encontradas nas demais epístolas, eliminam então Éfeso como destino da carta, pois Paulo labutara ali por mais de 2 anos e conhecia intimamente os cristãos daquela cidade, sendo por eles também conhecido. Bem, existem pelo menos 2 propósitos na carta aos Efésios. Primeiro, a centralidade da fé em Cristo Jesus. E segundo, a graça redentora de Deus derramada sobre a igreja. Então, basicamente são essas as 2 diretrizes, os 2 propósitos da carta. A centralidade da fé em Cristo, ou seja, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, e envia essa carta, o propósito dele é que aqueles que tivessem contato com esta palavra, centralizassem a sua fé em Cristo Jesus, ou seja, que Cristo Jesus de fato era o meio pelo qual eles alcançaram a salvação. Então que eles depositassem a sua fé em Cristo Jesus. E ela fala também muito sobre a graça redentora de Deus. Não é à toa, e nós veremos isso também mais adiante, no capítulo 2, uma das expressões mais belas dessa carta é justamente sobre o tema da graça de Deus. Ele vai dizer, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele repete essa expressão por 2 vezes no capítulo 2, apenas ali do versículo 1 até o versículo 10, ele vai repetir por 2 vezes. Então, mostrar que de fato nossa fé está centrada em Cristo Jesus e que nós recebemos tamanha salvação pela graça, ou seja, que não há nenhum mérito nosso na salvação. Se fosse pelos méritos, não seria então a graça redentora de Deus. Bem, existem também pelo menos 2 aspectos na carta. Então ela pode ser dividida nessas 2 partes. São elas, ortodoxia, ou seja, aquilo que precisamos conhecer acerca de Deus. Então tudo aquilo que nós precisamos saber de Deus, o apóstolo Paulo descreve aqui em 3 capítulos. Os 3 primeiros capítulos eles vão descrever então tudo aquilo que nós precisamos conhecer acerca de Deus. Justamente dentro daquela linha, nós precisamos ter o contato diretamente com Deus para conhecê-lo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é o conhecimento, a busca por esse conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecê-lo. Mas também a ortopraxia, ou seja, o conhecimento aplicado, porque não basta apenas nós conhecermos acerca de Deus, não basta apenas você conhecer os versículos bíblicos, você precisa aplicar estes versículos em sua vida, e isso acontece, isso se torna eficaz por meio da ação do Espírito Santo. Então nós precisamos conhecer a Deus
e aplicar este conhecimento, né? Aquilo que precisamos conhecer acerca de Deus por meio da doutrina de Cristo. E tomando o conhecimento da doutrina de Cristo, somos inclinados a praticar e corrigir nossas vidas à luz da palavra de Deus. Ou seja, é o conhecimento na prática. Não vale só você conhecer, se encher da letra da Bíblia, mas não aplicar isso à sua vida, né? Que de fato nos inclina a ter uma mudança prática. Então, o Efésios tem esse propósito, né? Se você observar do capítulo 4 em diante, né? Até o capítulo 6, nós vemos então o conhecimento que ele transmite do capítulo 1 ao capítulo 3, sendo exercido na prática do capítulo 4 até o capítulo 6. Então, ele é bem dividido. 3 capítulos ortodoxia e mais 3 capítulos sobre ortopraxia. Bem, voltando agora aos nossos olhos, né, para o primeiro versículo, né, nós veremos hoje apenas o versículo 1 e o versículo 2. Ele vai dizer então, Paulo, apóstolo de Cristo. Bom, nós estamos diante de um homem que foi feito apóstolo não por vontade humana, mas pela vontade de Deus. Paulo ele não alcançou seu ofício por vontade própria. Antes, né, a gente vale lembrar isso, ele era um perseguidor do evangelho. Todavia, Deus lhe mostraria quanto importa sofrer pelo seu nome. Aquele famoso texto de Atos capítulo 9, versículo 16. Né? Então, Paulo, como nós bem conhecemos, sabemos, ele era um perseguidor da igreja. Ele tinha carta branca para prender os cristãos. E agora Paulo trazia em seu corpo as marcas de Cristo. Antes, Paulo era um inimigo implacável, incansável dos cristãos. Agora, Paulo era um escravo de Cristo, obediente ao seu Senhor e ao seu Salvador. Então vemos como a graça de Deus alcançou a vida do apóstolo Paulo. Então ele não foi, né, chamado pelos homens, mas ele foi chamado pelo próprio Deus. Ele tinha a convicção que ele fora chamado pelo próprio Senhor e Salvador. Portanto, quando em sua saudação Paulo ministra aos corações dos fiéis, ele está sendo usado como um porta-voz, como um arauto. Ou seja, Paulo ele não é o dono da mensagem. Ele é apenas aquele que transmite fielmente a mensagem que foi recebida da parte de Deus. Este era o ministério do apóstolo Paulo, anunciar essa mensagem. Ele então transmite essa mensagem fielmente. Em suas palavras, Paulo traz a própria mensagem de Cristo Jesus. Paulo também escreve aos santos. Diz o versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Bem, só rapidamente lembrando mais algo do slide anterior, né? Paulo ele foi um apóstolo chamado por Deus, diferente dos apóstolos que nós temos hoje, né? Até porque já é uma questão controversa, né? Ainda haver apóstolos em nossos dias. Bem, mas voltando então para o nosso versículo em destaque, Paulo, queridos irmãos, então escreve aos santos. E a pergunta é, quem são esses santos? Por santos, devemos entender aqui todos aqueles que foram chamados e separados por Deus com um propósito. O propósito de glorificarem a Deus com suas vidas. Em outras palavras, suas vidas que antes manifestavam as obras da carne, nós vamos falar, né, também sobre essas obras malignas, essas obras da carne, são agora, portanto, instrumentos da multiforme graça de Deus. Outrora instrumentos do maligno, agora fiéis em Cristo Jesus. Antes, filhos da ira, filhos do diabo, agora filhos de Deus. Esses são os santos.
todos aqueles que foram chamados e separados para glorificarem a Deus. Esse é o nosso chamado, queridos irmãos, é por isso que nós somos santos. Não santos na concepção católica, mas santos na concepção bíblica, aquele que foi separado e chamado para servir a Deus, para adorar a Deus, para glorificar a Deus com as suas vidas. Nós somos santos, nós somos a igreja santa de Deus. Continuando então, ele diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, essa expressão que costumeiramente aparece nas cartas do apóstolo Paulo, essa saudação, graça e paz, é geralmente também a expressão que eu uso quando vou conversar com alguém ou iniciar uma conversa com alguém nas minhas redes sociais, no WhatsApp, enfim. Geralmente, antes de eu dizer bom dia, eu digo graça e paz. Isso é maravilhoso. Graça e paz são dois temas fundamentais, que são abordados na saudação do apóstolo Paulo. Esses são temas, de fato, fundamentais para a nossa vida. São temas fundamentais da salvação. E por graça, nós temos em mente a ação de Deus em favor do pecador. Aquilo que Deus fez para salvar o homem. Essa graça, queridos irmãos, ela revela a nossa incapacidade. Se Deus não agir, nós somos incapazes de alcançar a salvação. E ela anula então todo e qualquer esforço nosso. Então ela mostra que nós não conseguimos a salvação. Ela também elimina o merecimento da salvação. Quando o apóstolo Paulo diz graça e paz, ele está dizendo: olha, eu não merecia ser salvo. Eu não merecia a salvação. E eu espero que você entenda a saudação não apenas como um bom dia. Muitas vezes nós usamos, geralmente os reformados dizem graça e paz. Alguns outros vão dizer paz do Senhor. Mas isso virou quase que um enter, ou um amém, como muitas vezes nós usamos em final de cada frase, nós dizemos amém. Então, muitas vezes o graça e paz virou um clichê nosso. Mas eu costumo entender o graça e paz como um testemunho da fé. Como uma marca do cristão. Então, como um próprio, se você olhar, geralmente no final de algumas bíblias, vai ter o credo apostólico. Então o graça e paz é como se fosse um credo apostólico, porque na graça e na paz, essas duas pequenas palavras, nós temos um vasto conteúdo de tudo aquilo que Deus fez por nós. A paz, queridos irmãos, é o resultado da justificação. É o estado que o crente agora pode desfrutar em Deus. Então, nós não podemos perder isso de vista. Então, quando eu digo graça e paz, o que eu estou afirmando? Quando eu digo graça, eu estou dizendo que Deus agiu em meu favor. Que eu era incapaz de alcançar a salvação, que eu era um pecador, que eu não merecia a salvação. A graça, queridos irmãos, é um ato divino, livre e espontâneo. A graça também é um ato interno de Deus, pelo qual Ele nos livra da certa condenação por causa dos nossos pecados. Então, se Deus ele não agir, se Deus ele não for gracioso para conosco, nós morremos. Se Deus não for gracioso, nós continuamos indo para o inferno. Se Deus ele não interferir com a sua graça em nossas vidas, nós estamos perdidos. É por isso, queridos irmãos, que o salmista vai dizer: a tua graça é melhor do que a vida. Porque a nossa vida de fato não tem graça sem a graça de Deus. A nossa vida sem a graça de Deus
é a destruição, é o inferno, é a condenação pelos nossos pecados. É graça, é favor imerecido. A paz é o resultado da justificação. Aquele texto, o famoso texto de Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A paz, queridos irmãos, é o resultado da justificação. Deus nos salvou e em Cristo Ele nos justificou. Da mesma maneira, queridos irmãos, a paz é o estado que o crente ele desfruta em Deus. Essa paz, ela não significa a ausência de conflitos externos. Muito pelo contrário. Às vezes, a paz de Deus nos encaminha ao caos desse mundo. Então, quando eu digo graça, eu estou dizendo: Senhor, eu não mereço a salvação, mas o Senhor me concedeu. E eu não mereço a verdadeira paz. A paz que me livra da condenação. A paz que agora me faz viver tranquilo para aquele dia, para o dia que eu estarei diante do Senhor, porque eu fui justificado. Então, agora mesmo que neste mundo eu enfrente várias e várias lutas, várias e várias provações, nenhuma delas será capaz de tirar a paz que o Senhor me deu. Posso ser que eu chore, lamente, mas eu tenho a paz verdadeira. Porque a paz de Deus muitas vezes nos leva ao caos desse mundo, mas ao mesmo tempo nos faz sossegar diante de Deus. Porque agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Queridos irmãos, essa é a paz que Deus nos concede. A paz é o resultado de um coração que foi alcançado pela graça de Deus. É por isso que agora nós podemos dizer que temos paz, porque nós fomos alcançados pela graça de Deus. Então eu não temo mais a morte, eu não temo mais o inferno. A paz é aquela que nós desfrutamos da bondade de Deus. É Deus sendo generoso, sendo gracioso, sendo bondoso. A paz, queridos irmãos, é a remoção da culpa e do peso do pecado. Sem a paz, nós ainda somos inimigos de Deus. Sem a paz, nós ainda estamos em conflitos com Deus. Sem a paz, queridos irmãos, nós continuamos destinados a Ele. Então, em sua pequena saudação, Paulo ele fala sobre dois temas fundamentais na salvação: graça e paz. Então, meu desejo é que a partir de hoje, quando você dizer para alguém graça e paz, é que você entenda a profundidade dessas duas palavras. Graça mostra a nossa incapacidade. Eu não mereço a salvação. Meus esforços seriam inúteis para alcançar a salvação. E paz é o estado que nós agora desfrutamos em Cristo Jesus, diante de Deus. Nós temos paz porque Cristo é a nossa paz. Porque Cristo morreu em nosso lugar. Então quando você diz graça e paz, você está declarando tudo isso. Você está dizendo: olha, eu não mereço. É por isso que dizer que tem a salvação, que é uma pessoa salva, não é orgulho, mas é um ato de humildade. Porque você reconhece a graça e a paz de Deus em nossa vida, em sua vida. Por fim, queridos, em sua saudação, Paulo afirma que sem a graça de Deus, ou seja, sem o ato primário de Deus, não podemos desfrutar da sua paz. E se não temos paz, ainda estamos mortos em nossos delitos e pecados.
chegamos então à conclusão de que Ele é a nossa paz. Queridos irmãos, se nós não temos essa paz, nós também não fomos ainda alvos da graça de Deus. E assim, estamos mortos em delitos e pecados. E como mortos, nós não podemos fazer nada para mudar a nossa condição, para mudar o nosso destino. É por isso que nós clamamos: vem, ó Deus, e muda o meu ser. Ressuscita este velho homem, agora em novidade de vida, para te adorar, para viver diante de ti. Queridos, então que Deus ele aplique essa palavra em nossos corações. E que você então possa, cada vez mais reconhecer que é salvo, porque Deus foi gracioso e lhe deu a paz verdadeira. Que Deus assim então nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Amém.